Olá! E aí, tudo bem? Você está no meu, no seu, no nosso Umbrella Cast. Mais um vídeo que a gente está aqui preparando para vocês com muito conteúdo, muita novidade. Fica com a gente, nós temos uma convidada especial hoje. Ela é executiva, mãe, e ela tem muita coisa para dizer a respeito desse nosso ecossistema adolescente, hein? Vai dar aula aqui. E eu também estou com a convidada, né? Na verdade, da equipe, que é a Stephanie. E eu, Luciana, ambas psicanalistas, e estamos aqui também para fazer os comentários, tá? Se você tiver algum comentário interessante, que queira saber, dúvidas, deixa aqui no canal, clica, né? Põe inscrição, manda pra gente que a gente retorna para você respondendo todas as dúvidas, tá bom? E aí, meninas? Preparadas? Boa tarde. É a Érica Glorigiano. Isso mesmo, um prazer aqui estar com vocês, poder contribuir um pouquinho com essa experiência. Muito bem. Acho que a gente pode começar. Vou falar uma frase que a gente sempre começa aqui no canal, uma frase provocante, assim, mais para o nosso mundo de psicanálise. O que se entende por mãe suficientemente boa, segundo Winnicott? Vai destacar que a mãe suficientemente boa efetua uma adaptação ativa que exige uma preocupação fácil e sem ressentimentos. O que nos remete, de novo, à história das mulheres quando submetidas a uma realidade que lhes dificultou ou impediu a descoberta criativa do mundo. Olha só essa frase, né, Esté? A gente tira, depois eu também deixo nos comentários, a gente tira da obra de Winnicott, que é um psicanalista inglês, que nos ensina o mundo inicial do bebê e mamãe. Tá? É sempre aquele primeiro aninho, primeiro ano e meio do bebê. E a gente traz, na história da Érica, ela comenta um pouquinho aqui pra gente, sem fazer spoiler, sobre esse período que foi interessante pro nascimento e crescimento do filho mais velho dela, o Bernardo. Mas e aí, Sté, o que você tem a dizer sobre a mãe suficientemente boa? A primeira coisa é que a mãe suficientemente boa é aquela que pode falhar, né? Que é a mãe real, né? Existe um ideal materno, né? Que submete a mulher a ter que dar conta de ser mãe, de ter uma carreira, né? De estar bonita, de ser uma boa esposa, né? E aí ela vai falhar em algum desses pontos e ela precisa poder falhar, né, para essa criança se constituir, né, e não ter essa mãe fálica que não falha, que até, né, para a criança acaba sendo um desafio. E uma também mãe para robótica, criança, né? Uma mãe. Sim. E também para a criança poder aprender a se frustrar, né? Exato. Que é um desafio, acho que muito atual, a gente poder dizer os nãos para os nossos filhos, a gente poder, né, ensinar aqui desde cedo, né? Tem que esperar, tem que aprender a lidar com essa frustração. Então, acho que o Winnicott, ele nomeia essa questão da mãe suficientemente boa nesse sentido, de que ela tem que estar lá. Ela tem que dar colo, ela tem que acolher. Mas, ao mesmo tempo, é ela também que vai permitir que a frustração faça parte, né, para constituir esse indivíduo. Boa. E aí, Érica, a gente começa pensando, né, que você tem uma família linda, né? Você é casada, você tem 2 filhos, o Bernardo de 12 e a Helena de 9, né? 10 anos. 10 aninhos já fez? 10 anos, ótimo. E aí a gente está inaugurando a fase pré-adolescente, já adolescente, né? Do Bernardo e quase a pré-adolescência da Helena. E aí eu fico pensando nessa frase, né? Como é ser uma mãe suficientemente boa, não a mãe perfeita para você. Eu concordo, né, com a frase. E eu acho que tem... eu tive uma experiência, eu trabalhei muito tempo antes da decisão de eu ser mãe, né? Então, eu trabalhei no mercado financeiro. E uma coisa que eu tinha muito claro na minha cabeça era que eu queria ser mãe.
E ao longo da minha carreira eu sempre tive contato com muitas outras executivas que já eram mães. E uma vez uma delas me mencionou uma frase que me chamou muita atenção e que eu guardei, até hoje eu penso nela. Quando eu tenho alguma dificuldade, eu sempre lembro dessa frase. Ela me disse: quando nos tornamos mãe, nós nunca mais somos 100% em nada. Você não será 100% executiva, você não será 100% mãe, você não será 100% esposa e você não será 100% bonita. Tenha isso muito claro para você. Isso me ajudou muito. Eu acho que assim, a arte de você conseguir gerenciar o trabalho, ser mãe, ser esposa, e ainda chegou uma idade que nos tornamos mães dos nossos pais também, né? Então, assim, toda essa questão, se você admite que você não será 100% em nada e você está fazendo o seu melhor e o que é possível fazer, eu acho que é libertador. Eu faço o que eu posso e os meus filhos sabem disso. Muitas vezes eu falho. Muitas vezes eu chego para eles e falo: desculpa, eu não sou capaz, né? Eu não entendo, eu não sei o que eu vou te falar. E eu estou fazendo o meu melhor. E eu vejo que muitas vezes eles eu pego os dois me ajudando, né? Eles estão vendo que eu estou com uma dificuldade e eles mesmos vêm e me ajudam. Né? Então é muito legal assim, a gente ter essa parceria, a gente ter essa consciência que eu não vou ser 100% em nada. Uau, né? Quanta sabedoria, né? A gente faz atendimento familiar também e a gente pensa sempre na sabedoria inata. A gente nasce com isso, né? Eu acho que no investimento seu com teus filhos, de estar ali, dar o peito, conversar com eles desde bebê, desde a barriga, né? E mostrando, sim, as dificuldades que você teve, né? Eu lembrei de um episódio que foi logo no nascimento do Bernardo, seu primeiro filho. Eu estava presente, né? Somos amigas há muitos anos já. E foi um período bem difícil, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que comenta também a respeito do tentar ser perfeita naquele momento e tá na mão de outras pessoas, né? De terceiros, né? É muito difícil, porque eu tive o meu primeiro filho, né? Ele nasceu prematuro, nasceu de 30 semanas. Eu fui pega de surpresa, eu ainda estava no trabalho, viajando, super ativa, e de repente eu entrei em trabalho de parto, né? Então fui para o hospital, o médico falou que era difícil que ele sobrevivesse, então eu vi todo um fracasso ali meu, né? Eu me sentia muito fracassada de não ter conseguido gerenciar essa gestação, me senti culpada por eu ter trabalhado demais, então ali veio toda uma culpa, né, em cima de mim. Ele nasceu super bem. E depois de 2 semanas ele teve uma infecção generalizada, né? Então, pela segunda vez eu escutei: olha, chances mínimas de sobreviver. Bom, e aí veio aquela culpa, aquela sensação de derrota, de impotência. E o meu filho está ótimo, né? Ele sobreviveu, saiu do hospital depois de 52 dias de UTI, ficou super bem. Mas aí veio aquele desespero de você ser a mãe perfeita, de você se dedicar, de você não deixar nada atrapalhar, não deixava nem ninguém chegar perto, assim. Eu queria realmente ser aquela mãe 100%. E aí chegou o momento da volta ao trabalho, né? Momento acho que é o mais difícil para qualquer mãe, né? E para uma mãe de um bebê prematuro que passou por tudo isso, eu acho que fica ainda mais difícil de você falar: meu Deus, agora eu vou deixar na mão de um terceiro. Será que vai conseguir criar? Será que vai dar certo, né? Então, foi uma decisão muito difícil, assim, parar para mim nunca foi uma opção. Né? Eu não tinha essa opção de falar: não, eu vou parar, porque eu sempre investi muito na minha carreira, né? E isso para mim também era importante. Então teve um momento que eu tive que falar: não, vai dar tudo certo, confia, vai dar tudo certo. Foi muito desesperador, para falar a verdade, os primeiros dias, mas depois tudo foi encaminhando. E eu entendi que eu não seria 100% e que eu teria que investir na qualidade do tempo que eu ficava com ele. E não na quantidade. Então, eu tinha um acordo com a babá. Eu chegava às 6h30, ele já tinha que estar jantado, de banho tomado. E o meu tempo com ele era brincar.
Então a gente sentava no tapete, brincava e investir nessa qualidade, né? Eu não queria perder tempo, talvez dando a comida ou o banho, mas sim eu comecei a investir mais no tempo que a gente ficava junto, que seria um tempo gostoso. E aí foi indo, foi dando certo. Aí eu me entusiasmei até a segunda, né? Então, assim, é bem difícil, mas é possível, né? É possível. A mãe suficientemente boa, né? Tá aí, né, Esté? Sim. Ela precisa de ajuda também, né? E precisa saber pedir essa ajuda, né? Orientar para que fique bom para ela também, né? Porque, de novo, tem esse ideal de precisa estar presente, mas presente como? Né? Com tempo de qualidade, às vezes vale mais a pena priorizar, então, e fazer com que esse momento seja um momento especial e de conexão para os dois, né? Do que, às vezes, passar o dia inteiro entre trabalho e funções, né? Que às vezes a criança vai não se sentir tão conectada, né? Então, foi uma boa saída, né? Muito bom. Muito bom. E eu acho que uma coisa que me marcou muito foi que no mesmo ano que meu filho nasceu, eu perdi a minha mãe, né? Então, eu perdi o meu porto seguro. Então, ali naquele momento, eu pensei, meu Deus, agora sou eu comigo mesmo e as pessoas que estão à minha volta. Então, eu vi que eu tinha vizinhas dispostas a me ajudar. Eu vi que eu tinha uma babá excelente, de confiança, que eu podia confiar. E claramente eu também tenho meu marido, né? Que ele também é responsável pela educação dos nossos filhos, né? Então eu vi que eu não era eu, é só eu. Não sou só eu no mundo. Então, assim, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso um momento parar e falar assim, gente, eu não consigo. Várias vezes eu cheguei pro meu marido e falei, eu não consigo. Você tem que assumir. Né? Então, assim, tive a sorte de, não sei se é bem sorte, né? Mas, assim, o meu marido me ajuda muito, sempre me incentivou, sempre me apoiou em todas as decisões. Então, assim, eu pude contar com ele, com uma babá, com as minhas vizinhas várias vezes. Eu não cheguei a tempo, ligo para uma vizinha e falo, por favor, me socorre. Né? Então, a gente tem que saber que não estamos sozinhas, né? Que você tem pessoas ao seu redor que você pode contar. Isso é importante, ter rede de apoio, né? Sem dúvida. E a gente vai criando essa rede de apoio, porque é uma pena, né? Sua mãe não poder estar na primeira nem na segunda nascimentos, né? Gravidez e nascimentos. Mas, por um outro lado, você vai fazendo laços e criando essa rede de apoio com pessoas que entendem, né? O seu dia a dia, entendem como é que você quer criar seus filhos. Muitas vezes assim, a gente tem, né, sogra ou mães que não entendem também. E aí também é um empecilho, né? E eu acho que você fez isso de uma forma bem interessante, né? Lembrando que eu tenho meus familiares, mas todos moram longe, né? Então, assim, eu até poderia contar com minha irmã, minhas cunhadas, minha sogra, mas todos moram longe. Então, realmente é um vizinho que vai te socorrer. Ai, que legal. Mas o que me marca muito na fala dela foi que em um primeiro momento ela se cobrava, né? Ser a mãe perfeita, ser a mãe que ia dar conta sozinha, mas que em um segundo momento ela já reconheceu que aquilo não ia ser bom para ela e nem para o bebê, né? E que ela ia precisar então dessa rede. E aí ela faz isso com precisão ali, ó, eu quero assim, vem, entra aqui. O que pro bebê é muito importante, né? Quando entram também outras pessoas em cena, né? O pai, né? Seja um vizinho, que seja quem for, que vai fazendo também essa função de separar, né, o bebê da mãe. E também para a mãe chegar nesse ponto de falar, preciso de ajuda, levantar a mão, é que ela já se acolheu enquanto mãe. Perfeito. E já, né, deu esse passo de eu não preciso ser perfeita, eu não preciso dar conta de tudo sozinha. Né? Exato, e é libertador, né? Libertador. E aí eu fiquei pensando em você adolescente, né? Eu não conheci você adolescente, mas me conta um pouco. Foi uma adolescência, você era uma adolescente tranquila ou uma adolescente rebelde? Eu não sei, acho que teríamos que perguntar para meus pais, né? Mas, mas assim, eu acho que eu fui muito tranquila, né? Eu sempre fui muito dedicada, eu queria estudar, eu queria
A minha mãe, ela era muito frustrada por não ter conseguido seguir uma carreira profissional. Então, ela me botava muito essa energia de que eu tinha que ser mais, e eu podia, e eu era capaz. Então, eu estava muito empenhada realmente em estudar. Obviamente, quis sair na adolescência, mas eu comecei a sair com 17 anos. Eu não era uma adolescente que queria estar sempre embalada, não, né? Então eu era muito mais caseira do que da balada, mas assim, eu tinha as minhas rebeldias, sim. Eu lembro de algumas discussões com a minha mãe, sim, mas acho que dentro do normal, e eu acho que faz parte também, né, do adolescente de querer conquistar esse espaço, né? Então, assim, eu me considero uma adolescente tranquila. Ótimo, né? É o melhor dos mundos, né, Esté? Quando a gente vai pensando nos atendimentos, né? Às vezes pais chegam pra gente bastante angustiados. E você tá com o Bernardo com 12 anos ainda no comecinho, né? E como é que é com eles, né? Com ele em especial, mas também, obviamente, com a Helena. Como que é essa troca, né? Eles te escutam, vocês conversam? Conta um pouco. Então, eu tive uma adolescência muito fechada, né? Eu não conversava muito com os meus pais e com as pessoas, não conversava muito. Eu sempre fui muito fechada e eu acho que eu nem tinha essa liberdade, né? A geração dos meus pais era uma geração que não conversava muito, né? Meu pai era muito bravo também. Então, eu era muito reservada. Então, assim, eu não me abria com eles. Então, eu decidi que com os meus filhos eu quero ter um diálogo aberto, né? Então, acho que eles têm que se sentir confiantes de vir me perguntar as coisas, de vir me confirmar as coisas, né? E o que eu sempre falo para eles, eu nunca vou te julgar, eu só vou te ensinar. Então, vocês têm que confiar em mim para eu poder te ajudar, para eu poder ajudar vocês no desenvolvimento de vocês. Agora, claramente que essa abertura também traz consequências, porque às vezes eles trazem coisas que eu fico assim, nem sei o que responder, para falar a verdade, eu fico afônica. E fico pensando, eu tento jogar a pergunta de volta, né? Porque às vezes ou eu não tenho conhecimento, ou eu sou pega de surpresa. Então, tipo assim, o quê? Assim, era relacionamentos na escola, ou então sobre o que vai fazer, deixa eu ir em tal lugar. Já começa nessa fase? Não, os meus ainda não, né? 12 anos ele ainda não sai, ele tá muito mais preocupado em jogar futebol, né? Em brincar. Em brincar, O que eu acho que isso é uma grande vantagem hoje com 12 anos, né? Querer brincar e ter mais espaço, né? Mas às vezes me trazem algumas questões, algumas perguntas, né? Eu tenho uma colega não binária, o que você acha, né? E quando me trouxeram essa pergunta, eu nem sabia o que era, né? Então, eu tive que ir com o meu celularzinho lá, dar um Google, assim, não binário. E aí, eu mesma perguntei para eles, eu falei, desculpa, mas eu não sei o que é. E aí, vocês podem me explicar? Então, eu sempre tento jogar a pergunta, né? Para também entender o que passa, né, na cabeça deles. Uma vez, eu nunca me esqueço, o meu filho me perguntou, mamãe, o que é sexo? Aí, eu fiquei assim, sem saber o que falar, e meu marido falou assim, mas onde você escutou isso? Na ficha, sexo F, sexo M. Então, na verdade, nós entendemos outras coisas, né? Então, ele só queria saber que ele viu numa ficha o feminino e o masculino. Então, tem esse sexo feminino, sexo masculino. Então, não era o que ele queria, o que ele estava perguntando. Então, a gente tem que sempre tentar entender a pergunta a fundo, né? Eu falo, onde você ouviu isso? Mas o que é isso, né? Então, eu tento voltar à pergunta. A gente sempre acha que é o lado mais complexo das coisas, né? Exatamente. E não, é o simples, a gente fazer o básico para eles, né? Exato. Então, quando a gente pergunta de volta, a gente diz também que não sabe, né? De uma certa forma, ou eu quero te ouvir mais, né? Uhum. Que eu acho que é o princípio básico da criança, ela quer ser ouvida, a gente precisa dar voz para ela, né? E você faz isso muito bem. E ele, né, tem as respostas que ele precisa. A gente não precisa antecipar o que está acontecendo, né? Agora sim, chegou lá um momento onde ele tem uma coleguinha com uma questão de gênero, né? Sim, sim, sim.
E aí eles, quando você responde, eles se sentem satisfeitos. Eles não demandam mais ou é um pouco mais complicado? Eu acho que, na verdade, muitos assuntos que eles trazem, eles já sabem o que é, né? Talvez eles queiram ouvir a minha opinião, e muitas vezes a opinião não é bem recebida, né? E aí eu falo, mas você pediu a minha opinião, né? Estou expressando aqui a minha opinião para você. Então é importante você também me escutar e escutar o meu lado, né? E aí eles acabam tendo uma boa percepção e boa receptividade, mas é a minha opinião, né? Porque tem que respeitar a opinião do outro. Nem sempre eu vou ter a mesma opinião que eles querem, né? Claro. Muito bom. Nossa, lembrei de muitas coisas enquanto a Erika ia falando. Essa coisa de eu também tenho a minha opinião e você também precisa ouvir. É muito importante porque o adolescente, ele quer pôr a opinião dele, mas ele também precisa saber escutar a opinião dos pais, né? E dos responsáveis, né? Dos professores, enfim. De quem ali também emite alguma opinião, mesmo que seja contrário, né? É assim que ele vai construir também uma possibilidade de até repensar, né? E ter um pensamento crítico também, porque às vezes ele vai na onda, né? Do que tá todo mundo ali na faixa etária dele pensando. E pensando também em faixa etária, né? Conforme você foi contando, os assuntos que seus filhos trazem para casa, muitas vezes não é um assunto que diretamente ele está vivendo. Mas como a gente tem aquela questão de que a puberdade e a adolescência, né? Muitas vezes elas vão entrar em momentos diferentes. Isso acontece, então, entre o 6º e o 7º ano ali. Às vezes você tem adolescentes que já estão com um assunto super avançados para a idade, né? Que precisam se reafirmar enquanto adolescentes, né? Já que eu sou adolescente, eu já posso fumar um vape, já posso ir sozinho no cinema, e aí quer infringir essas barreiras do que é, né, um comportamento esperado. E, ao mesmo tempo, a gente tem aquela cena que a gente contou lá no nosso primeiro episódio, que é, mas com 14 anos você ainda brinca de boneca, né? Então, crianças pré-adolescentes que ainda estão ali, né, amadurecendo essa mudança, a mudança dos assuntos também, e que vão trazer, né, pra gente, isso chega muito no consultório, né? Às vezes com 12 anos, na mesma sala ou na mesma turma, você vê comportamentos completamente diferentes. E de crianças, então, pré-adolescentes, que não tem tanto essa necessidade de se reafirmar, né? Enquanto, eu já fiz a transição. Olha, já mudou, agora deixa a criança para trás, né? Não, tudo bem, eu ainda brinco. Eu acho que eles ficam falando dessas coisas, eu acho que só quer se achar. Já ouvi isso, né? De pré-adolescentes, marcando o quanto aquele comportamento do outro também para ele não faz muito sentido, né? Então ela contando assim, nossa, veio para mim essa questão, e que então na relação com os pais vai ser onde eles vão poder se validar e aonde eles vão poder saber até onde eles precisam. Isso eu acho que foi lindo quando ela falou assim, eu também não sei, né? É importante para os pais também vamos dizer, poder sair um pouquinho desse pedestal, porque faz parte, né, nessa fase da transição para adolescência, onde os pais param de ser idealizados, né? Do tipo, mamãe sabe tudo, mamãe manda em casa, né? Meus filhos falam, é a mamãe que manda. Aí depois quem quer mandar são eles mesmos, né? Sim. Então, ganhar espaço, como ela falou, né? Então, poder falar, eu também não sei, me conta o que você, né, o que vocês estão vivendo, para tentar entender o que eles têm de percepção ali no mundo, até mesmo para não introduzir um assunto que talvez não seja ainda o momento, né? Sim. Bem colocado. Às vezes a gente fala coisas que eles nem entendem. E eles vêm perguntar, né? Eu tenho 4 sobrinhos, eu não sou mãe. E eles são como filhos para mim, né? E é muito interessante porque eles vêm questionar, eles vêm, escutam do meu marido, né? Do tio alguma coisa. Então, mas tia, o que foi que o tio Fê falou para você, né? E aí eu vou e explico, e aí acaba que a relação fica tranquila, né? Até pro Fernando, que não é o tio de sangue, mas que é o meu marido, e eles ficam numa relação onde eles se defendem. É tão engraçado.
às vezes eu sou um pouco mais rígida, coloco mais limite. E aí o tio vem e fala, não, mas também não precisa ser assim. Ou eles falam, ai, não fala assim com meu tio. É muito interessante você perceber que é como se fosse uma irmandade que você vai criando. É claro, né? A gente tem a autoridade, né? Eles respeitam isso, mas não quer dizer, você sendo aberto, que você vai perder o respeito. Né? E o limite também, eu dizer não. Eu queria fazer essa pergunta. Como é que é para você colocar limite para eles e esse limite ser de alguma forma empurrado e eles tentando burlar esse limite? Como é que é? Já vivenciou alguma coisa do tipo? Todo dia. Vivencio todos os dias, principalmente na hora que eu falo, vamos dormir. Eles querem negociar 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Aí eles lembram que tem que ler. Então, assim, é bem difícil, né? Só que eu procuro manter uma linha, né? Não é não. Então, eu vejo, assim, algumas vezes, né? Alguém fazendo um comentário assim, outro dia eu escutei isso, né? A gente pronto para sair de viagem, mala pronta, né? E aí a gente estava num grupo de amigos e um pai falou assim, se você não se comportar, a gente não vai viajar mais. Não é verdade, né? Então, assim, eu não faço promessas falsas, né? Porque eu não quero perder minha credibilidade. Perfeito. Então, se eu falar que é não, é não. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu venho construindo desde pequenininhos, né? Uma vez eles estavam brigando por conta de um brinquedo, né? Mas, assim, foi assim, uma briga mesmo. E eu falei, se não parar, o brinquedo vai pro lixo. Bom, não pararam, eu peguei o brinquedo, joguei no lixo, eles choraram até. E eu falei, um brinquedo que tá trazendo discórdia pra nossa família, não tem que ficar aqui. Porque eu não aguento mais vocês brigando. Então, isso é curioso, né? Porque foi totalmente instintivo. E depois eu achei que eu fui muito radical. Acabei doando o brinquedo, né? Mas eu acho que foi uma grande lição para eles também. Porque, assim, qualquer briga que sai por televisão, eu vejo os dois falando, ela vem vindo, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Mamãe, já entramos num acordo. Né? Perfeito. Então, eu acho que é uma coisa que você vai construindo uma credibilidade, você vai construindo que não é não e não adianta, né? Obviamente, há algumas situações que eles vêm e colocam, mamãe, mas isso, algumas coisas até eu acabo cedendo porque é razoável. Mas geralmente eu tento manter a minha opinião para não é não e pronto. Mas é todo dia, tá? A negociação é todos os dias. E eu acho que vai ser assim por muito tempo. Eu acho que até hoje em dia eu negocio com a minha mãe. Meu pai já não está mais vivo. Mas tem coisas que é do limite mesmo de cada um, né? A gente precisa dizer não. Não, né? As crianças precisam ouvir não. Eles precisam. Né? Eles pedem, né? Pedem. Tem que ter limite. E se você não está ali para dizer não, quem vai estar? Não, e também eu acho que as crianças têm que aprender a lidar com a frustração. Né? O meu filho, ele lida bem com o não, mas a minha filha não lida bem com o não. Ela explode. Eu falo não, e ela explode. Dá 5 minutos, ela já se arrependeu. Mas eu falo para ela, você tem que se acostumar a ouvir não. Porque no seu trabalho você vai ouvir não. Né? A sua vida inteira você vai ouvir não. E aí, você vai gritar com as outras pessoas que te falaram não? Você vai gritar com o seu chefe? Você vai gritar com o seu marido? Como que você vai resolver isso? Não é assim que resolve, né? Então, assim, é bem difícil. Ela tem muita dificuldade para ouvir não, mas ela precisa ouvir não. Porque eu não quero... eu quero que eles aprendam a se frustrar também. Para se preparar para uma vida adulta. Né? Você falou do mundo do trabalho. Né? Como é que é ser mamãe executiva, né? Com tantas atribuições? Às vezes ter que viajar, ficar dias fora, né? E você já perdeu alguma oportunidade que você gostaria de não ter perdido por conta da maternidade? Com certeza, né? A gente acaba sempre perdendo alguma coisa, né? Eu viajei muito no início, né? Quando o Bernardo era pequenininho. Mas eu acho que ele foi se acostumando, né? Com essa ausência temporária, né? No começo ele sempre tinha febre, no segundo dia. E depois a gente foi tratando isso, conversando. Ele viu que eu voltava. Então, assim...
ele acabou se acostumando. Mas assim, eu acabo fazendo algumas coisas legais, né? Eu tento trazer um presente, porque eles ficam na expectativa, né? Eu ligo todos os dias. O meu marido acaba cancelando a agenda dele, ele é dentista, ele acaba cancelando a agenda para ter mais tempo para as crianças. Então acaba sendo uma coisa legal, né? Então a gente acaba fazendo das viagens, minhas viagens de trabalho, uma coisa legal, porque ele passa mais tempo com as crianças, eles amam. Eu trago algum presente, aí eles amam, fica na expectativa que eu vá viajar. Outro dia perguntaram: faz tempo que você não viaja, mamãe, você vai viajar, né? Queremos um presente. Tá faltando, né? Então assim, agora... vai perder momentos, mas tem outros momentos importantes também, né? Que é a volta, é a chegada, é aquele reencontro, é aquele abraço apertado, a hora que você abre a porta da sua casa, entendeu? Então, é aquela expectativa, como foi, mamãe, conta, entendeu? Nossa, seus olhos até brilham. Não brilha Você porque fica emocionada, você né? fica emocionada. Que maravilhoso isso, né, Esté? A gente vê que a maternidade ela vai até o último dia das nossas vidas, né? E eu acho que é eterno isso. E é muito maravilhoso ver você falar de uma intimidade. A gente agradece muito, né? Você poder falar um pouco do seu mundo. Eu também estou emocionada aqui, gente. Não vou chorar não, porque vai tirar minha maquiagem, né? E eu sou 50agenária que fala. Eu não sei nem como se fala isso. Então eu não posso ficar muito emotiva, mas emociona a gente ver os nossos convidados, né, falando do que talvez você que está ouvindo aí também esteja passando, né? Também pare um minuto para avaliar: nossa, mas será que eu estou sendo uma boa mãe? Né? Será que eu poderia fazer mais? A gente se cobra muito, né? E o quanto é importante, né? Você vê ela, mesmo deixando o Bernardo, era importante para ela também continuar trabalhando, né? E poder conciliar os dois desejos, porque ela tinha o desejo de ser mãe, de maternar e também de continuar tendo sua carreira. Isso é importante, faz parte da constituição dela, né? Então, muitas mulheres ficam cindidas, né, entre ser mãe e entre ter uma carreira. Existem mulheres que abrem mão das suas carreiras, né? E existem mulheres que não abrem mão, né, de se dedicar de forma mais intensa e acabam deixando que outras pessoas fazem a função materna, né? Hoje é muito comum a gente ver, por exemplo, pais, né, que vão fazer esse trabalho de acompanhar nas lições, de acompanhar, né, nas aulas, nas tarefas, nos esportes, enquanto a mãe é a pessoa que vai trazer, né, o ganho para dentro de casa e que vai executar isso de forma leve, porque ali, né, dentro, né, do que o casal combinou, faz sentido para eles dois, né, serem assim. É muito, muito, muito bacana a gente poder ter essas novas configurações na atualidade. E importante porque a gente vai contando de um novo papel da mulher, né? Porque se antes ficava muito subtendido que a mulher tinha que dar conta do lar e da criação dos filhos, hoje isso não é mais verdade, né? Não. E uma coisa que é importante, né? Eu acho que em vários momentos eu fiquei pensando assim: se eu fosse sua mãe, eu seria feliz? Não. Eu não seria feliz. Eu seria talvez uma péssima mãe. Porque eu ia canalizar toda essa minha energia em cima das crianças, né? Então eu fico pensando, com a energia toda que eu tenho de produzir, de pensar, de criar, de trabalhar, eu jogar tudo aquilo em cima das crianças. Imagina que judiação, né? Eu preciso rir, porque eu tô me identificando muito. Assim, a mesma sensação. A gente, né, agora somos sócias, né? A Lu conhece, meu ritmo é aqui, né? E também imagino como que ia ser. Eu ia ser um coronel dentro de casa. Meus filhos, né? Exatamente. É importante, e é importante ocupar esse papel, né? De poder falar: eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu tenho um projeto, né? E também sou mãe, né? É tão importante a gente poder estar integrada, né? Porque, na verdade, eu seria uma pessoa frustrada, né? E essa frustração, com certeza, iria refletir neles, né? Sim. Então, é bacana, é bom escutar isso, né? Porque muita gente... Eu fico muito triste quando eu tenho pessoas próximas que começam a trabalhar, mulheres que estão super ativas, que estão naquele momento de crescimento e elas param, né? E eu falo: poxa vida, mas será que lá na frente ela não vai se arrepender?
né? Sempre me questiono. Eu acho que eu com certeza me arrependeria demais. A gente vê hoje uma maternidade tardia, né? Se antes... É engraçado. Eu casei com 24 anos e tive meu primeiro filho com... acho que 29 agora, não lembro. Falhou a memória. Mas quando eu conto, as pessoas falam assim, nossa, mas você foi mãe nova, né? Então, assim, hoje, ser mãe antes dos 30 é fora do padrão, né? A maioria das mulheres hoje estão buscando essa maternidade tardia para justamente poder dar tempo de viver uma carreira, né? De conseguir ali ter uma estabilidade para, enfim, gerar, né, um filho e ter, então, um tempo poder falar assim, quero um ritmo mais tranquilo para eu conciliar as duas coisas, né? Exato. E eu acho também, eu sou a mãe tardia, né? Eu tive o meu filho com 38 e a minha filha com 40, né? E eu aprendi uma coisa que é super importante, né? Eu me realizei profissionalmente e eu estava sempre esperando o momento certo, né? Eu tô esperando o momento certo. E não existe momento certo, tá? Não existe. Não existe momento certo. Então, quando chegou no limite dos 37, eu fiquei desesperada. Eu falei, agora, vai ter que ser. Não é o momento certo, mas vai ter que ser agora, porque senão não vai dar tempo de eu ter dois filhos. Senão nunca chega o momento certo, né? Nunca chega o momento certo. Nunca chega. Então, assim, aí tem que realmente... Eu fiz esse caminho, né, de me realizar profissionalmente primeiro, mas eu ainda estava me realizando, porque a gente nunca para, né? Então, eu acabei com 37 e falei, não, é o momento agora, porque não dá mais, ou seja, para encontrar o momento certo. Sim. Então, eu queria sempre quis ter 2 ou 3 filhos, né? Acabei no segundo. Então, foi muito importante isso para mim. Que legal. Olha, a gente tem aqui 2 elementos novos em cena, que a gente ainda não introduziu, que são as nossas ampulhetas. Tcharam! A primeira tem 30 minutos e a segunda 15, que é para avisar o quê? Que estamos nos minutos finais aí do nosso episódio. Vou dar o start nela e continuamos a discussão aí. Pronto, olha que chique, gente. Para vocês, hein? E eu fiquei pensando também em outros desafios aqui. Você tem os seus desafios na carreira, né? E eles têm os desafios deles, né? Então, eu fiquei pensando nessa questão da grupalidade. Como é que é para uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, a questão de estar ou não em grupo, né? Se você notou alguma mudança, né? Como é que eles lidam com isso? Porque uma coisa é você ter a sua individualidade, né? Como agente, né? Não, eu tenho minha individualidade e quando eu estou em grupo eu consigo ou não consigo colocar essa minha individualidade de lado, né? E me doar ou receber o que o grupo tem. Como é que é para eles? Eu acho que tanto o meu filho como minha filha, eles têm muita facilidade de relacionamento, né? Então, o Bernardo um pouco mais, né? Ele é uma criança que ele circula em várias tribos, né? Então, às vezes me liga uma mãe e eu falo, você é amigo desse? Sou amigo desse. Aí, de repente, ele é convidado para um aniversário de alguém que eu falo assim, mas Bernardo, esse pessoal do futebol... são meus amigos. Então, ele realmente circula em várias tribos e ele não é uma criança de um grupo único. Não é. Então, cada dia ou cada semana, ele circula numa panela diferente. Esse é o Bernardo, né? Então, alguém fala assim, mas ele não tem o melhor amigo. Não, nunca teve. Ele gosta de circular, né? E a minha filha, não. Ela é uma criança de um grupo único. Ela pertence àquele grupinho dela. Sempre. E ela sempre teve a melhor amiga dela. Desde 3, 4 anos, é sempre a mesma amiga. Né? Então, assim, são características totalmente diferentes, são crianças muito diferentes, mas que têm o seu grupo e que naquele grupo consegue conviver em harmonia, se reafirmar, né? Então, assim, eu acho importante para eles, né? Terem esse grupo de amigos para poder se desenvolver, né? Com certeza. Sair um pouco da barra da saia da mãe e você poder começar a se desenvolver sozinho num grupo onde eles não têm uma pessoa para ajudá-los ali, né? Ou seja, uma pessoa apoiando um adulto, né? Isso, mas olha, você tocou num tema muito legal, que a gente ouve muito. Eles se ajudam.
O grupo, é muito interessante você pensar que o grupo se autogere. Então, até nos problemas, né? Então, se um faz algo que sabe que vai levar um pito do pai ou da mãe, ou enfim, ou da tia, né? Tá dormindo na casa de um, aí vem o outro e já defende, né? Eles se apoiam. E eu lembrei também de um outro tema, que é o corpo. Né? Nessa fase, além das mudanças biológicas, né, bioquímicas do corpo do adolescente, tem também a minha identidade. Né? Então, eu quero pintar o meu cabelo de uma cor diferente, ou então eu quero colocar uma roupa preta, normalmente, né? É como eles começam a se mostrar. Ou então é o meu coleguinha que está... usando algo que coloca uma identidade dele, e aí eu vou sempre identificá-lo. Como é que é? Já começou assim para eles? Já. Já. O Bernardo, né? Helena Sim. não, mas o Bernardo sim. Então, assim, é roupa preta e sempre um moletom. Então, assim, se ele não tiver com o moletom amarrado na cintura, não é o Bernardo, né? Então... E geralmente é sempre o mesmo moletom, né? A gente tem que tirar à noite, lavar para ele colocar no dia seguinte. A gente está fazendo um trabalho com ele de desvencilhar desse moletom. E tem dado certo. Tem deixado o moletom em casa algumas vezes leva. O argumento dele é que o ar-condicionado da sala é muito gelado. Então, assim... Mas tá sempre até jogando futebol, ele tem um moletom na cintura. É como se fosse acho que um porto seguro, né? Um amuleto. Parece um objeto transicional, eu lembrei. Sim. Fala, o que você pensou? É isso, assim, né? Vai trazer a segurança, vai trazer o acalento que ele precisa. A gente compara com a naninha, sabe? É como se fosse, né? É como se fosse a naninha, né? Pro bebê. Então, a minha sobrinha neta hoje usa 2 chupetas. Ela tem 2 anos e meio. Então, ela põe a chupeta, uma na boca e uma ela põe no nariz e fica chuchando o nariz, né? E é incrível porque eu fazia isso, né? Ela é neta do meu irmão. E aí, quando ela faz e você pergunta, me dá, né? Você me dá a sua chupetinha? Não dou. É minha, né? E aí a gente vai crescendo e quando a gente vai transicionando de fase, né? De momentos que a gente vai crescendo, entendendo que tem algo desafiador, a naninha passa a ser um objeto, que é o objeto transicional que a gente falou aqui. E isso vai acompanhar o Bernardo e qualquer um adolescente que apareça, né? Os seus filhos que estão aí, você está de olho, ou então um sobrinho, né? Vai acompanhar exatamente para ser um porto seguro, para ser algo que o ajude a fazer essa transição, como se fosse um grande companheiro, né, Esté? Sim. Eu acho que é por aí mesmo, porque o moletom está sempre na cintura, ele não está no corpo. Está assim, 40 graus, ele está com o moletom na cintura, caso tenha algum imprevisto, né? Sim. Então, sim. E é isso, é a questão do corpo também, né? Então, às vezes, põe ali para enfim, dar um volume, para disfarçar alguma coisa, né? Porque eu lembro na minha adolescência que era isso, assim, tá tudo perfeito, põe o sutiã, fecha aqui, não pode aparecer aqui, o shorts tá bom, não tá, né? Então, às vezes, o moletom também vem ali para dar uma mexida ali no formato do corpo, né? Alguma coisa não fica tão marcada, enfim. Às vezes para esconder algo que eles começam a achar as imperfeições, né? Que é esconder algo ou chamar a atenção também, porque eu não? fazia isso, mas eu tinha 14 anos, eu tinha vergonha do meu corpo, então eu tava sempre com o moletom na cintura, sempre. Tinha muita vergonha, assim, sempre tive o quadril largo, então eu tinha vergonha, eu amarrava o moletom na cintura também. E como é que se sentia quando você estava com o moletom? Super protegida, acolhida, né? Olha que legal. Como diz o meu filho, um abraço quentinho, né? Perfeito. É um abraço quentinho. Um abraço quentinho. Né? E agora a gente está daqui a pouquinho encaminhando para o final e vou inverter um pouco hoje e vou querer ouvir de vocês duas se vocês querem fazer alguma pergunta, tenham alguma curiosidade uma com a outra, nós três aqui, ou até do projeto, né, do Umbrella, para mexer um pouco com os ânimos.
E aí? Pensam em algo? Eu tenho uma pergunta para você. Dentro do cenário, né, do seu trabalho e da maternidade, qual foi o seu maior desafio? Acho que é tão bonito, né? Mas ser mãe me impulsionou ainda mais a vontade de seguir minha carreira. Porque eu sabia que era uma coisa que eu precisava estar feliz, né? Sem ideais, né? Mas satisfeita. Com aquilo que eu fizesse, para que eu chegasse em casa e ainda pudesse sorrir, sabe? Pro meu filho. Então, uma coisa fica muito ligada à outra, né? Eu sabia que enquanto eu não estivesse fazendo aquilo que eu gosto, eu ia chegar em casa tão cansada e eu não ia poder dar o melhor que eles mereciam, sabe? Então, acho que uma coisa impulsionou a outra, né? Quando eu e meu esposo, a gente decidiu que queria, né, começar a planejar ali as crianças, foi uma parceria muito grande que ele falou, vai, segue sua carreira, porque os primeiros anos, né, da psicologia, né, quando você se propõe a ser um analista, enfim, eles são difíceis financeiramente falando, né? E eu tive que abrir mão de um salário, de ser CLT, de ter ali meu período de férias e licença maternidade tranquilo, né? Pra ser uma profissional liberal, né? Autônoma. Então, tive o apoio dele, a gente foi aí os primeiros anos fazendo o que a gente podia para que eu fosse a mãe que eu queria ser. Eu sempre quis ser uma mãe que estivesse ali acompanhando, né? E acompanhando, que eu até falo, né, com as mães do grupo, né? Eu não preciso sentar para fazer a lição de casa com ele. Mas à noite, quando eu chegar, ele vai vir me mostrar o que ele fez de lição de casa com a babá, né? E eu sei o que ele tá aprendendo na escola, então. Então, acompanhar e estar presente é isso. Não necessariamente você precisa estar. É aquela coisa da qualidade que você falou, né? Mas é muito bacana escutar isso, né? Porque algumas pessoas acham que minha vida foi só glamour, que eu tenho sorte, que eu tive sempre sorte. E não é verdade, né? E um pouco do que você está falando, né, me fez lembrar de uma situação que eu tinha consciência pesada de fazer ginástica e de deixar as crianças para fazer ginástica, né? E eu falava assim, mas espera aí. Eu não estou fazendo ginástica, eu fico mal-humorada. Meu mau humor reflete nos meus filhos. Então, tá errado. A lógica tá errada. Então, eu tenho que fazer ginástica, deixá-los sozinhos para eu fazer ginástica, para eu ficar feliz, para eu voltar para casa e ter qualidade para eles, né? Então, foi muito difícil para eu aceitar essa dinâmica de que eu realizada, eles estariam felizes também. Sim, e eu me lembrei agora, a possibilidade de um abandono, né? Vem a culpa e tudo mais, isso é de um outro lugar. Você não está abandonando seus filhos, né? Porque você resolveu focar na sua profissão. Ou você vai fazer uma atividade física que faz parte da saúde. Hoje em dia a gente sabe que tudo está ligado, inclusive para eles têm que fazer, né, o brincar. O adulto precisa, né, juntamente com a criançada, ter o seu espaço, ter o seu momento, né? Porque senão na hora de estar junto terrível, né? Você passa um peso para uma relação que não precisa, né? Desse peso. Então, você falou algo essencial. É isso aí. Não, e o que a Esté está colocando é super importante, né? Porque nada é fácil. Não é fácil você seguir no mercado de trabalho. Não é fácil você trabalhar e gerenciar a maternidade. Então, tem que ter dedicação. Tem que ter sacrifício. Porque senão não sai, né? Sim. Bacana escutar. Mas vale a pena, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E passa rápido. Passa, voa. Né? Bom, estamos nos encaminhando aí para o final do episódio. Você quer falar deixar algum recadinho, Esté? Falar alguma coisa? Queria agradecer a Érica. Foi muito gostoso conversar, ela poder compartilhar com a gente e também poder compartilhar de um ponto de vista de alguém que já passou por isso, né? Porque acho que muitas mães que acabaram de ter o nenê e vão voltar para o mercado, como que fica, tem um conflito, essa culpa, né? Que ela fala, culpa de ir na academia. Eu já senti culpa de sair para jantar com minhas amigas, sabe? Tipo, eu tô aqui me divertindo e as crianças estão lá, sabe? E o pior de tudo é que você chega em casa,
não tô nem aí que você não tava. Brincaram um monte, sabe? Né? Outra pessoa fez a função. Então, e isso é importante. Isso também faz parte da mãe suficientemente boa, né? Aquela que não precisa estar presente o tempo todo, né? Então, foi gostoso realmente. E a ideia é essa, que a gente possa aí contribuir com as mães que estão passando por, né, por essa questão da culpa, acolher e falar assim, tá tudo bem, a gente precisa poder falhar. E é importante a gente acolher, né? Se acolher em primeiro lugar, né? Pra a gente estar bem pro outro, né? Sim, se a gente não falhar, eles não podem falhar. Exato. E é muito cruel, né? Quando a gente olha para os nossos adolescentes, crianças, e até fiz uma entrevista com o Gustavo, meu sobrinho, o segundo, e ele fala dessa experiência dele. Puxa, eu tinha que ser perfeito, né? Aí, como assim? Depois passei para a adolescência, não dava mais, né? Enfim, e é isso. Senão fica muito duro, fica muito difícil, né? Sim. E a gente precisa ter uma jornada boa para todos, né? Não, e é importante a criança saber que você não sabe tudo. E assim, muitas vezes eu chego e falo, não sei, filho. Errei, filho. Desculpa, foi mal. Eu tentei acertar, mas eu errei. Porque eu nunca fui mãe, é a primeira vez que eu estou sendo mãe. Eles até brincam, né, comigo. E muitas vezes ele fala assim, não, mamãe, fica tranquila, é você sendo você mesma, tá tudo certo, né? Porque eu me atrapalho nas coisas, eu erro horário. Então, assim, e eu falo pra eles, gente, eu sou humana, né? E tá tudo certo. Maravilhoso. Isso que ele fez tão bonito, né? Acolhendo ela, ele vai poder fazer com ele mesmo mais pra frente. Exato. Né? É isso, pessoal. Ó, que a Steph acabou de falar. A gente podendo ser quem a gente é, o outro que está no nosso lado, né, ou que nos pega como identificação e referência, que é o que eles fazem nessa fase, vai permitir com que eles tenham a sua individualidade, né, porque a subjetividade está exatamente nessas questões. Bom, quem vai ser idêntico ao pai ou à mãe, isso não existe, né? Porque o meu pai é o executivo perfeito, ou é um cara bom em tudo. Isso não é verdade, né? Eu acho que a gente vai projetando nas pessoas aquilo que a gente fantasia. Então, vamos deixar de ficar se culpando e achando que a gente está fazendo errado, está tudo certo, né? Então, eu queria aqui agradecer de novo a Érica, minha amiga querida, que eu amo muito, pelo momento aqui com a gente, com a Esté também agradeço, essa companheiraça. E agradeço vocês pela audiência. Compartilhe esse vídeo, deixa aqui seus comentários, dá um likezinho para ajudar o canal e até a próxima. Beijo!